Fala galera, beleza? Hoje vamos falar um pouco sobre alinhamentos do backfield, ou seja, como o quarterback e os backs estão alinhados atrás da linha ofensiva. Nesse vídeo, eu vou trazer alguns exemplos de alinhamento que são bem comuns da gente ver aqui no futebol americano nacional. O primeiro exemplo de alinhamento que eu trago é conhecido como single back. Nesse alinhamento, temos o QB em under center, ou seja, pegando o snap lá na bunda do center, e o back sozinho no backfield, mais afastado da linha ofensiva e do quarterback. Por isso, sozinho ou solteiro, como seria a tradução da palavra single. O fato desse back estar mais distante e o QB em under center possibilita uma corrida mais física, principalmente pelo meio da linha ofensiva, pois o back já recebe a bola no handoff do QB em movimento, consequentemente com mais velocidade. Conceitos de corrida como a dive podem ser facilmente utilizadas partindo da single back. O segundo exemplo de alinhamento é conhecido como I-formation ou apenas I-form. Nessa situação, o QB continua under center, porém agora temos dois backs, e esses backs estão alinhados em I, ou seja, o QB, fullback e running back estão um atrás do outro, configurando um I, daí o nome I-form. Essa formação, assim como a single back, favorece essas corridas internas, porém aqui, por ter um back a mais, possibilita aumentar o número de bloqueadores e trazer mais intensidade ao jogo corrido, tornando o ataque ainda mais físico. Outro exemplo de alinhamento é a offset. Esse alinhamento é uma variação da I-form, porém agora o primeiro back, ou seja, o mais próximo do QB, que normalmente é um fullback, não está mais em linha, e sim atrás do guard, mudando um pouco então em relação à I-form clássica. Essa variação é bem interessante, pois ela seta um lado forte, onde posiciona esse jogador deslocado, o que abre possibilidades ofensivas de criar jogadas onde esse cara possa fazer bloqueios tanto no lado onde está alinhado, como para o lado oposto, criando assim leituras diferentes para a defesa, o que pode ser benéfico ao ataque. Outra virtude da offset é que ao invés de utilizar um fullback bloqueador, o time ainda pode utilizar um tight end nessa posição, pois além de saber bloquear, normalmente o tight end é um recebedor melhor em comparação ao fullback, e isso pode trazer boas jogadas aéreas para o ataque, principalmente partindo de play actions. O próximo alinhamento é chamado de split back. Aqui nós observamos que o QB está off-center, ou seja, não está mais recebendo o snap colado no center, e sim mais afastado. Temos também dois backs que ficam um em cada lado do quarterback, caracterizando assim a split back. Esse alinhamento facilita jogadas de passe, onde os dois backs tenham responsabilidades como bloqueadores, aumentando a proteção ao quarterback. Também facilita para que eles realizem rotas, principalmente laterais, em direção à flat, por exemplo. Além disso, a split back é interessante para correr externo, com um dos backs liderando essa corrida. Também permite a realização de misdirection, onde o ataque pode utilizar um fake com um back para um lado e correr com o segundo back para o lado oposto. Enfim, a split back é bem dinâmica e permite que o coordenador ofensivo trabalhe bastante em cima dela. O alinhamento seguinte é chamado de shotgun, ou apenas gun. Ele é muito utilizado aqui no Brasil. Provavelmente a maioria dos times tenham esse alinhamento como base no seu playbook, ou utilizem esse alinhamento em alguma situação de jogo. Nessa formação, nós vemos que o QB está recebendo o snap off-center também, porém, agora temos apenas um back ao seu lado. A gun é extremamente versátil. Ela permite corridas laterais, corridas internas, pitch, read options, RPOs, enfim, inúmeras jogadas podem ter uma fácil aplicação partindo da gun formation. Por isso que ela é tão utilizada aqui no Brasil. O próximo alinhamento é a pistol. Nessa situação, o QB segue off-center. Entretanto, o back está atrás dele, diferente da gun, onde o back estava ao lado. A pistol facilita a vida do ataque para corridas internas mais físicas, em comparação com a gun, pois permite que o back já receba a bola de frente para o ponto de ataque. Outro ponto interessante é que na pistol, o backfield não dá uma tendência de lado forte para a defesa. Por exemplo, um front over, a defesa posiciona o DT em Technique 3 para o lado oposto ao back, para conter as corridas cruzadas. Como na pistol o back está atrás do QB, a defesa perde esse estímulo inicial para definir o lado forte. E pode ser então interessante para o ataque que busca
sempre achar alguma forma de atacar a defesa. Um exemplo bem popular aqui no Brasil é quando os times alinham em pistol, esperam a defesa setar a sua força, né, posicionando esse DT em Technique 3 de um lado, e com base nisso, né, eles mudam de pistol para gun, podendo assim, então, atacar da melhor forma que o ataque achar conveniente para a sua jogada. O último exemplo de alinhamento do backfield que eu trago é chamado de empty. A palavra empty, traduzida para o português, significa vazio, ou seja, temos um backfield vazio, sem nenhum back, apenas o quarterback. Esse tipo de alinhamento é interessante, pois ele espalha os jogadores em campo, e ele é muito utilizado em situações de passe. Mas também ele pode ser utilizado como quarterback móvel, pois como ele espalha a defesa, pode criar brechas para essas corridas do quarterback. Então, né, ele é uma opção bem válida para o ataque. Bom, quero destacar que durante o vídeo eu sempre utilizei a palavra back ao invés de running back, tailback, fullback, enfim, pois essa nomenclatura ela é bem particular e pode acabar confundindo. Então, para ser mais preciso, eu optei por usar sempre o nome back, permitindo que todos entendam e adaptem para a sua realidade de nomenclatura. Né? Às vezes um coordenador ofensivo chama por um nome, algum outro coordenador chama por outro, também varia conforme a escola de aprendizado de cada treinador. Então a gente generaliza chamando de back. Após conhecer um pouco mais, né, sobre alguns exemplos de alinhamento do backfield e possibilidades que podem surgir partindo de cada um deles, eu quero dizer que qualquer jogada de ataque pode ser executada de qualquer alinhamento do backfield. O que eu falei nesse vídeo são algumas virtudes que cada alinhamento traz, mas isso não impede que outras coisas possam ser executadas. O que vai mudar são os steps, os ângulos de bloqueio, enfim, as técnicas utilizadas pelos jogadores vão mudar, mas o ataque pode rodar, né, o que ele quiser. Além disso, eu quero falar que, além desses alinhamentos que eu trouxe aqui no vídeo, diversos outros podem ser vistos, tanto aqui no Brasil quanto em outras ligas. Eu trouxe aqui apenas algumas possibilidades que são bastante usuais aqui no cenário do FABR. Tanto que, para exemplificar, eu trouxe apenas imagens de times brasileiros rodando esses alinhamentos.